Bom dia, dia 24 de janeiro. Olá, meu amigo, minha amiga, vamos para o nosso devocional de hoje. Sente-se em uma cadeira confortável, respire profundamente, relaxe os seus ombros e, com o coração cheio de gratidão, diga a Deus todas as coisas pelas quais você é grato. Todas as coisas? Não, diga 3 coisas. Se você for dizer todas as coisas, vamos ficar o dia todo aqui no nosso devocional, né? Então vamos lá. Diga 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Escolha 3. Eu sei que talvez nós tenhamos muitas coisas para dizer a Deus, mas escolha 3. Cada dia dizendo 3, por ano a gente vai dizer mais de 1000 coisas para Ele. Sem contar que a gente pode dizer para Ele várias vezes ao dia as coisas pelas quais nós somos gratos. Então, com o coração cheio de gratidão, tendo dito a Deus as coisas pelas quais você é grato, você é grata, mentalize a luz que existe dentro do seu coração, que é a luz de Deus. Mentalize essa energia. Mentalize que essa energia vai se expandindo agora e tomando conta de todo o seu ser. E quanto mais essa luz fica forte, mais você fica leve, mais você se sente feliz, mais você se sente abundante, energizado. E agora, uma luz que vem do céu se conecta a você. Vem lá no topo da sua cabeça, vem limpando todos os seus pensamentos, vem limpando também todos os seus sentimentos. Purifica o seu corpo espiritual, purifica seu corpo físico, tira máculas, elimina doenças, limpa cada célula do seu corpo. Aproveita essa luz. Sinta ela entrando no seu corpo e purificando. Agora pense em 3 pessoas que você gostaria de enviar essa luz. Envie para 3 pessoas. Isso. Mentalize 3 pessoas para enviar a luz de Deus. Que essas pessoas sejam iluminadas por esta luz. Agora, profetize na vida dos seus. Profetize na sua própria vida. Profetize na vida dos seus filhos, do seu cônjuge. Profetize na sua casa. Diga coisas boas sobre o seu cônjuge, seus filhos, sua casa, seu trabalho. Diga coisas boas. Profetizar é dizer coisas boas. Diga coisas boas. Agora, entregue a Deus seus 3 pedidos para hoje. Quais são as 3 coisas que você deseja que Deus lhe ajude a cuidar? Que você precisa de uma intervenção divina. Diga a Deus. Peça honesta e sinceramente a ajuda do Pai. Tenho certeza que Ele vai te ajudar. Enquanto você faz isso, eu vou fazer uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. E agora, vamos para a leitura de hoje. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus, em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Salmo 68, 5 e 6. Por um longo tempo, fui prisioneiro do medo, o menino assombrado por receios simples da vida.
Até atividades cotidianas, como participar da aula de educação física, provocavam tensão e conflito, pois duvidava da minha capacidade, sentindo-me incapaz e comparando-me a outras crianças. Minha busca por refúgio era literal. Eu desejava viver escondido sob a proteção de minha mãe. Hoje, reconheço que minha fragilidade e insegurança se originaram de crises familiares constantes e da ausência paterna, um vazio deixado pela figura do meu pai. Talvez possa parecer dramático para quem não enfrentou a orfandade, mas para quem viveu em um lar disfuncional e carente de paternidade, essa experiência faz todo o sentido. O pai desempenha papel fundamental, fornecendo amor, proteção, provisão, correção e direção, moldando nosso destino. As paralisias humanas, como medos, inseguranças e vergonhas, frequentemente têm suas raízes na ausência da paternidade. Muitos vivem sem vontade, sonhos ou propósito, como resultado desse vácuo. Ninguém planeja viver uma existência vazia. Posso afirmar isso com convicção, pois experimentei essa realidade. Preciso, porém, dizer a você que eu encontrei um pai, e todo o meu vazio foi preenchido e deu lugar à alegria de uma vida cheia de propósito. Independentemente de como sua vida está hoje, fruto da ausência paterna ou não, ainda há tempo de você realinhar sua trajetória. Deus é um Pai real e perfeito, que jamais nos decepciona ou abandona. Aceite sua filiação, passe a se relacionar com o Pai e então permita-lhe restaurar tudo aquilo que um dia lhe causou feridas. Palavra-chave de hoje: filiação. Leitura bíblica, Êxodo, capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os 2 filhos. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado, desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo? Com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde de manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo
para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito, você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus, e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas essas pessoas poderão ir a casa. Onde que eu estava? Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. No livro Café com Deus Pai hoje, o autor ele trouxe um ponto muito importante e ele traz isso várias vezes durante a leitura desse livro. No ano passado, quem acompanhou o devocional deve ter reparado que ele fala muito sobre a questão do pai dele. O pai dele era um pai abusivo, que maltratou ele por muito tempo e acabou morrendo cedo. Então ele acabou ficando sem pai. Então ele disse que ele não tinha pai, mas que ele encontrou um pai em Deus. Isso é ótimo. Você, assim como ele, se você está sendo maltratado ou você foi maltratado no passado, você pode encontrar um pai em Deus. E essa mensagem que ele traz é uma mensagem ótima. Da mesma forma, no texto de hoje, em Êxodo, Moisés também encontra um pai em Jetro. Jetro, na verdade, é o sogro dele, mas Jetro é sacerdote de Deus e vai até ele e aí dá conselhos a ele. Eu vejo ali uma figura paterna que Moisés não tinha naquele momento e precisou. Ou seja, ele teve alguém para dar conselhos para ele. E um pai faz isso também. Então nós temos os dois lados aqui. O lado do autor do livro Café com Deus Pai, que não teve um pai, ou que teve um pai abusivo,
que nunca esteve ali para dar amor, conselho, ensinar ele respeito, ensinar caráter a ele. E temos aqui Moisés, que recebe um conselheiro, que era o seu sogro, que também era sacerdote de Deus. Apesar de não ser um homem israelita, ele era sacerdote de Deus. Olha que interessante. Na Bíblia também conta histórias de homens que não eram de Israel, mas também temiam a Deus. Eu acho muito bacana na Bíblia ter várias pessoas assim como Jó. Jó, que era um homem íntegro e reto, também não era israelita, também não fazia parte do povo de Deus. Ou seja, Deus também tem outras pessoas que amam Ele, que temem a Ele, que são sacerdotes fora do povo de Israel. E a Bíblia também mostra isso. Agora, voltando à história do pai. Aqui no livro Café com Deus Pai, ele enfatiza a falta de um pai. Quando você não tem um pai presente, você pode encontrar um pai em Deus. Mas eu aprendo outra lição. E essa outra lição é o oposto. É o outro ponto de vista do outro lado. Eu sou pai. E o que eu aprendo é o seguinte: quando eu leio isso e eu vejo a história dele, eu sempre me questiono: será que eu sou um pai digno? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus confiou a mim? Porque a minha visão é a seguinte: quando você se torna pai, você simplesmente está recebendo uma missão de Deus. Porque Deus criou aquele ser humano pequenininho e te entregou e disse a você, no momento em que você se tornou pai: cuida da minha criação. Quando nós nos tornamos pais, mães, nós temos a capacidade, nós temos a missão de cuidar da criação de Deus. Porque os nossos filhos também são criados por Deus, são filhos dele. Então, toda vez que eu vejo um texto desse aqui no Café com Deus Pai, e isso acontece várias vezes durante todo esse devocional, você vai ver que ele fala bastante do pai abusivo dele. E eu sempre penso do lado oposto: será que eu sou um pai bom? Será que eu sou um pai que merece? Hoje em dia eu vejo muito se dizer que nós não podemos ser rígidos demais com os nossos filhos. E eu concordo com isso. Eu concordo que uma criação na base da violência não é a melhor criação. E a gente vê que estudos comprovam esse tipo de coisa. Porém, eu sou contra também o oposto. Totalmente oposto está errado, na minha opinião. Como assim, Paulo? Olha só, você criar os seus filhos a ferro e fogo, dando pancada neles cada vez que eles cometeram um erro, para mim não está certo. Porém, você passar a mão na cabeça deles, mesmo quando eles cometeram um erro, também não está certo. Não é assim que Deus nos ensina. Deus também fala aqui. Deus mostra na Bíblia, pelas escrituras deles, a gente consegue ver que a gente precisa ser firme. A gente precisa ensinar nossos filhos a ter caráter e a ter respeito, respeitar o outro. E isso tem que sair de dentro de casa. E é responsabilidade do pai ensinar essas coisas. A mãe, ela ensina outras coisas. Mas a responsabilidade do pai é essa: ensinar a criança a ser uma criança de caráter e a respeitar o outro. E quando cometer um erro, abaixar a cabeça e dizer: me desculpa, eu cometi um erro. Por favor, me perdoe. Essa é a minha opinião. Não sei a sua. Se você quiser deixar no comentário a sua opinião, eu vou ficar muito feliz em ler. Talvez eu não concorde, talvez você não concorde com a minha opinião. Mas eu acho que a opinião pode ser dita e a gente pode respeitar a opinião um do outro. Acabei de falar sobre caráter e respeito. E foi isso que eu aprendi com o meu pai. Eu amo muito o meu pai de criação. E agradeço a Deus todos os dias por Deus ter me dado ele para ser meu pai, para cuidar de mim e para me ensinar a ser o homem que eu sou hoje. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.